Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje está muito bom, olha o que você vai conferir. Quem está conosco? As doutoras Giovana Ferreira e a doutora Silvia Lessa. Elas vão falar sobre halitose, sabe o que é? O mau hálito. Condição muito desagradável, não só para o paciente, mas também para todo mundo que está em volta. A halitose tem várias causas e principalmente várias formas de tratamentos. A gente também tem, claro, o quadro Mitos e Verdades para ajudar a orientar a forma que a gente entende sobre o mau hálito. A halitose, popularmente conhecida como mau hálito ou bafo, né? Bafo de onça, situação desagradável, não importa que nome a gente encontre para falar sobre isso. Incomoda não só o paciente, mas também as pessoas que estão em volta. Normalmente, isso pode ter relação com a limpeza inadequada dos dentes, da boca, mas pode ser sinal também de alguma doença, de algum problema. Por isso, a importância de se procurar atendimento e investigação em cada caso. A gente vai falar sobre isso e quem está aqui conosco no estúdio são duas doutoras, duas dentistas, doutora Giovana, que é representante municipal do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, qualificada em halitose e disfunções salivares, membro e profissional indicada da Associação Brasileira de Halitose. Temos também a doutora Silvia Lessa Binicacici, de Valadares para o mundo, italiana de Governador Valadares. A gente estava conversando aqui antes e a gente dividiu o programa em 2 blocos, mas elas são tão amigas e a conversa está fluindo tanto que a gente resolveu juntar as duas para a gente falar de um assunto tão importante, né? Sejam bem-vindas, doutoras. Obrigada. Vamos começar a falar das causas da halitose, do mau hálito. Posso falar mau hálito ou tenho que falar sempre o politicamente correto é a halitose? Cientificamente, a halitose, popularmente todo mundo conhece como mau hálito, né? O que acontece? Por que gera essa alteração do hálito, né? A halitose, o mau hálito, não é uma doença, né? Indica que é um sinal que alguma coisa está em desordem no seu organismo. Por que isso acontece? A boca da gente é cheia de bactérias. É do segundo lugar do nosso corpo que tem mais micro-organismos é a boca. O primeiro, intestino, e em terceiro, a pele. E o segundo, a boca? A boca. Quantas bactérias? Quando a gente fala que tem muitas, são quantas? Tem mais de 400 tipos. 400 tipos? Milhões. 400 tipos e são milhões de bactérias. Milhões, né? De bactérias? Tem vírus, tem fungos. É um universo. É um universo. É um mundo. Fico pensando, na hora do beijo... Pois é. Aí acontece uma troca de todas as bactérias de uma boca para outra? Sim, tem essa troca. Mas isso daí vive em harmonia dentro da nossa boca, né? Quando há alguma alteração nessa harmonia, quando há uma que a gente fala desbiose bucal, essas bactérias que vão tá favorecendo a formação do mau hálito, elas vão sobressair. E o que vai acontecer? Elas degradam as proteínas que estão na boca, fazem a produção de compostos sulfurados voláteis, que são a base de enxofre, e aí sim dá esse odor desagradável do mau hálito. O famoso cheiro de enxofre, né? Sobre essas bactérias, elas podem viver de forma harmoniosa dentro da nossa boca, não tem nenhum problema. Isso. O problema é quando começa ali algum entrevero ali entre elas. Isso. Quando tem alguma coisa acontece que vai favorecer essas bactérias, que são as causadoras do mau hálito, elas cresçam, né, em maior quantidade na boca. Que elas não são boazinhas. Não. Eu gosto muito de explicar, que eu acho que fica claro, a gente falar que o mau hálito ele pode ser devido a uma alteração fisiológica. Então, aquele mau hálito que todo mundo tem ao acordar. Algumas pessoas têm maior, outras pessoas têm menor intensidade. Depois que a gente come ou depois que escova o dente, esse mau hálito acaba. Tem aquele mau hálito devido a uma alteração transitória,
que pode ser muito bem exemplificado pelo jejum prolongado. Então, quando estamos muito tempo sem comer, é normal a gente ter alteração do hálito. E por último, a gente pode ter mau hálito devido a uma alteração patológica de origem local, boca, ou de origem sistêmica, quando o mau hálito é sintoma de uma doença. Sei. E aí nós, né, Giovana, que somos os profissionais indicados para tratar. É uma área da odontologia que trata da halitose. Ela não é tão antiga, né? Até pouco tempo atrás não existia esse profissional indicado para isso, né? Isso. 95% das causas da halitose são de origem bucais. Por isso, o profissional mais indicado para o tratamento é o cirurgião dentista qualificado. Então, né? A gente já começou a derrubar um mito aqui, já falando que 90% das causas do mau hálito são de origem da boca, ao contrário do que a gente entende que, puxa, é problema estomacal. Quantas vezes a gente não pensa isso? Um dos grandes mitos, né, da halitose é isso, sua origem ser de estomacal. Isso é 1%. 1%. A gente tem um quadro aqui, Mitos e Verdades, já estou até antecipando essa questão, então a maior parte não coloque a culpa no estômago, a culpa é da boca, e aí a gente entra num campo vasto aí para falar sobre isso. Queria saber primeiro, por que a gente acorda com mau hálito? Então, quando a gente fica com a boca fechada, essas bactérias acabam fazendo a festa? Durante a noite, o metabolismo nosso todo diminui. Com isso, diminui a secreção salivar, né? Essa saliva, ela é responsável pela limpeza, autolimpeza da boca. Saliva é super importante. E com essa autolimpeza, ela remove da boca os detritos alimentares, remove as próprias bactérias da boca. E durante a noite, a gente fica em repouso, boca fechada. Não entra mosquito, mas também dá mau hálito. Né? A salivação diminui e com isso você acorda, principalmente quando você não fez uma correta higiene, deixou muito resto de alimento na boca, né? Essa degradação desse resto de alimento pelas bactérias vai ser mais intensa e você vai acordar com o mau hálito. Mas tem gente que acorda com mais mau hálito, Isso. Tem dias que a gente acorda com mais mau hálito. Isso tem a ver com o que a gente comeu, com o que a gente não escovou direito o dente? Sim e não. Alguns alimentos podem sim contribuir para uma maior formação de mau odor. Então, vamos supor, se à noite você comeu Bife acebolado. couve-flor, brócolis, alimentos Feijão. que são ricos em enxofre, provavelmente na parte da manhã você Feijoada vai à noite não é bom, então. Não é bom, não é bom. Mas, na verdade, o que a gente precisa de entender é que não devemos deixar de comer nada, né? Porque é bom comer. A gente deve ter um cuidado maior na higienização e ficar sempre atento à ingestão de água, que é muito importante. Água significa saliva. Saliva significa saúde para a boca e prevenção do mau hálito. Exatamente. Tem outra coisa que eu queria também. Como é que a gente pode perceber se está com mau hálito ou não? Tem vários. Se soprar para cima do nariz, ficar falando assim. Qual é a dica? Dica é perguntar a alguém da sua confiança. Não tem como a gente saber se está com mau hálito? A gente se adapta aos odores. Então, por exemplo, se você chega numa casa que acabou de ser pintada, você vai chegar e falar, não, que cheiro de tinta. Dá 30 segundos, você nem percebe mais. E aí você até pergunta, vocês que estão aqui não estão vendo o cheiro de tinta? Exatamente. Não estou percebendo. Exatamente. O mau hálito da mesma maneira. Então, fazer conchinha, lamber a mão, nada disso. Lamber a mão, eu acho que funciona um pouquinho, não? A saliva tem odor fora da boca. Então, por isso que a gente precisa de perguntar a alguém da nossa confiança. E aí segurar a onda para ouvir a resposta. Sim. Só que uma coisa que a gente pede muito é para sempre, por causa dessa fadiga olfatória, quem tem alteração de hálito, como ela não percebe, para a pessoa que for falar, chamar a pessoa num local, né, restrito, falar, olha, você está com alteração de hálito, isso pode estar envolvido algum problema sistêmico ou não, procurar né, falar com ele, olha, tem um profissional qualificado para isso, procura um dentista. Sim. Né? Eu queria até aproveitar e falar da campanha que a Sociedade Brasileira de Halitose fez durante um tempo, que é de mandar um e-mail
anônimo para uma pessoa, um colega de trabalho, um familiar. Como é que foi isso? A campanha existe ainda? A gente tem a Associação Brasileira de Halitose, tem no site dela, no abha.org.br, tem o SOS Mau Hálito. Porque às vezes a pessoa tem constrangimento de avisar um amigo, um colega que ele está com alteração do hálito. Eu entendo perfeitamente, é muito desagradável isso. Aí a pessoa pode entrar no site, no SOS Mau Hálito, colocar lá o nome, do amigo, de quem for que ele tem alteração de hálito, e um e-mail, né? Não precisa se identificar. Aí a Associação Brasileira de Halitose vai enviar um e-mail para essa pessoa que está com alteração, explicando tudo, por que acontece a alteração, né? O que gera isso. E falar que ela foi indicada. E aí, não vai falar que ela foi indicada, e falar as formas que existe tratamento, vai falar dos profissionais indicados. Mas eu estou dizendo assim, olha, alguém mandou o seu e-mail, alguém que gosta de você mandou o e-mail. Sempre assim, sempre que a gente for falar com alguém, ter muita empatia, não usar formas pejorativas, falar com carinho, porque a pessoa que já passa por isso, ela geralmente, assim, mesmo que ela não sinta, ela não saiba, ela às vezes sente que as pessoas isolam ela, não chamam ela para as atividades. Se ela tem um local de trabalho, vai ter as reuniões, geralmente ela não é convidada, então ela já tem um certo... Espalha bolinho, né? A pessoa chegou, espalhou o bolinho. Isso, então a gente tem que sempre ter muito cuidado, porque é muito mais difícil tratar as alterações comportamentais, as emocionais desse paciente, né, do que tratar especificamente da litose. Às vezes a pessoa, o paciente, já deve até ter ouvido alguma coisa referente a isso, né? Agora, está me ocorrendo aqui, se a gente não consegue perceber o cheiro da nossa boca, portanto a gente não pode fazer o autodiagnóstico do mau hálito. Por questões que a gente está entendendo aqui, a gente se acostuma com o cheiro da saliva. Se a saliva é tão importante, quando a gente sente a boca seca, tipo hoje eu estou sem saliva nenhuma, inevitavelmente eu estou com mau hálito? Não necessariamente. A questão da saliva, ela é uma moduladora do mau hálito. Então, o que a gente percebe é que a maioria dos pacientes que têm alteração do hálito tem também uma alteração salivar. Mas nem sempre que eu tenho uma alteração salivar, eu vou ter um mau hálito. Eu preciso de avaliar, por exemplo, o pH. Porque se for um pH muito ácido, ele vai favorecer a cárie e não ao mau hálito, que é predominante em pH alcalino. Então, precisa de ter uma visão geral, mas que é fundamental para ter um bom hálito, a gente fazer uma ingestão hídrica ideal. E aquele de 2 litros, você sabe que é mito também. De 2 litros de água por dia? Não, 8 copos d'água? Não é assim. A gente calcula a ingestão hídrica através do peso corporal. Então, é o peso vezes 35 ml. E aí, cada pessoa tem uma quantidade. Meu filho tem 3 anos, se ele beber 2 litros, ele morre afogado. Então, a gente tem que fazer esse cálculo, entendeu? Sim, interessante. Agora, vocês disseram que a boca seca não necessariamente denota mau hálito, mas às vezes também pode existir mau hálito e saliva? Tipo, eu estou com muita saliva, mas também posso ter mau hálito? Vai depender também. Você pode ter uma quantidade de saliva boa, ideal, mas você não tem qualidade da saliva. Qualidade da saliva. Qualidade de saliva. Aquela saliva que é mais grossa, que é aquela puxenta, que é a saliva que não é líquida, é mais espessa e tudo. Essa saliva, ela favorece o mau hálito. Então a gente pode já dar uma dica aí de saliva muito grossa, muito espessa. Tome cuidado, não é que tem mau hálito, mas ela favorece. Ela favorece. Saliva saudável, como é que ela é? Aquela bacana, legal, elegante? Qual é? Ela tem que ter, vai ter em quantidade e qualidade, né? Quando o paciente chega ao consultório, a gente faz um dos testes que a gente faz, que é cielometria. A gente vai estudar a quantidade da saliva, qualidade e o pH da saliva. Por isso que o profissional capacitado para o tratamento da litose, ele vai ter essa formação e vai estar fazendo esses exames. De uma forma geral, o diagnóstico ele é feito no consultório, ele é aleatório, tipo a pessoa descobre ou ela vai buscar depois de algum tempo? Existe resistência para buscar o tratamento?
A verdade é que, primeiro, paciente de mau hálito não indica paciente de mau hálito, né? Porque não quer que ninguém saiba. Então, a grande maioria desses pacientes que chegam até o consultório ou vem pela Associação Brasileira de Halitose, ou vem pelas redes sociais, pelo Google. Então, são pessoas que, de alguma maneira, já tiveram um relato. Dificilmente chega um paciente para fazer uma conferência simples, que seria ideal também, né? A gente fazer prevenção do mau hálito. Mas são parênteses, vocês são dentistas, clínicas, vocês trabalham com tudo. Então, o paciente de vocês, de cara, ele já está pegando ali uma especialidade. Exato. Vocês não vão deixar o paciente de vocês ter halitose, né? Não, até porque, tipo, igual a avaliação da saliva, faz parte do meu protocolo, independente da especialidade que o paciente me procurou. Mas esse paciente, o tratamento, ele depende das causas. Então, eu gosto muito de falar, Fernando, com meus pacientes, que tratar o hálito é fácil. O que é difícil é tratar o paciente. Porque mais importante do que eu ajudá-lo a ter um bom hálito, e isso não é num passo de mágica, isso não existe fórmula milagrosa, nenhum remédio mágico, e sim uma mudança de comportamento, de hábito. E melhora da saliva é o paciente se sentir seguro. Por causa daquela questão que a gente comentou um pouco atrás, falando com relação às alterações comportamentais desse paciente. Então, tratar o hálito é realmente assim, você ajudar a pessoa a sair da casinha e ter uma vida diferente, com liberdade. Isso é muito mais sério do que a gente pode imaginar quando a gente não vive uma situação como essa, né? Porque nós estamos falando de pessoas que não conseguem ter um relacionamento social, né? Por causa do mau hálito. Isso. A pessoa, ela vai se fechando, né, no seu mundinho, ela passa a ter problemas no trabalho, às vezes até saem do trabalho, né, não vão mais trabalhar, problemas no relacionamento, às vezes casamento. Eu já tive paciente que o marido me ligou e falou assim, olha, minha esposa, você não conta para ela, minha esposa está indo aí para fazer um tratamento com você e assim, meu casamento está quase acabando, entendeu? Então, tem baixa autoestima, né? Imagina, nós vivemos essa situação com a pandemia, um exemplo, nós ficamos isolados em casa, não foi? Não foi terrível? Todo mundo sentiu essa necessidade do convívio social. A pessoa alguém já comentou que ele estava com mau hálito, ou tem também os casos que a gente fala que é a halitose subclínica, a pessoa acha que ela percebe que tem um mau hálito e as outras pessoas em volta dela não percebem. Ou seja, ela está equivocada, ela não pode perceber, mas mesmo assim ela percebeu. Ela percebe porque ela consegue às vezes sentir, a orofaringe, né, a comunicação do nariz com a boca. Então, através ela consegue, às vezes, percebe assim, algum gosto que ela acha, tem essa sensação, o gosto amargo, o gosto que ela está sentindo, alguma coisa lá nessa comunicação, nessa região, e ele acha que está com a alteração do hálito. E a gente pode fazer todos os exames que são feitos, olhar tudo e falar com essa pessoa, aqui não está... Né? Você não está com alteração nenhuma, mas ela continua. É muito difícil, é o que ela está falando. Você depende muito do paciente, né? Dele mudar essa visão dele para... E quando vocês falaram de mudança de hábito, o que é? Mudança de hábitos alimentares, até bebida alcoólica, imagino, deve interferir também. A questão é que a gente tem comido muito rápido, né, Fernando? Substituído, às vezes, refeições por shake, então a mastigação tem ficado comprometida. E acaba que a mastigação é um dos meios de estimulação da saliva. A gente fica grandes períodos sem alimentar, então isso favorece a halitose por jejum prolongado. A ingestão de água, ninguém está bebendo água direito, bebe muito café, muito energético, que são bebidas que, além de contribuir para o ressecamento da boca, aumentam também a adrenalina que diminui a saliva. Então, na alimentação é mais nesse sentido que a gente dá, claro, tudo daquilo que eu, como dentista, posso orientar, porque eu não sou nutricionista, eu tenho parceira nutricionista que faz. Mas vocês já devem ter esbarrado em pacientes que são adeptos do jejum intermitente. Sim.
A gente Sim. já falou sobre isso aqui no programa. E aí, o desafio é 24 horas sem comer. E aí tem aquele hálito metálico, né? Aí você sente a boca, assim. Isso. O paciente, quem está fazendo um jejum intermitente vai sentindo aquela coisa metálica na boca. Aí, sim, o paciente que quer seguir um jejum intermitente, ele tem que ficar ciente que vai acontecer. Por quê? O que acontece? Nosso organismo precisa de energia para sobreviver. Aí ele retira essa energia da glicose, dos alimentos. Quando você fica muito tempo sem alimentar, ele vai retirar isso aí das gorduras, essa energia. A quebra das gorduras vai produzir, né, as cetoses aí que vão cair na circulação sanguínea, vai via, né, para o pulmão, através dessas vias pulmonares, vão ser exalados pela boca e pelo nariz. Aí dá a cetose. Aí dá Nesse caso dá para perceber, né? Mas eu brinco que não dá para ter tudo. Não tem como você também querer ficar magro e não ter mau hálito. Eu sou uma adepta ao jejum intermitente. E assim, quando eu faço, infelizmente, a gente tem algumas maneiras de amenizar essa litose. Mascando uns chicletes, bebendo maior quantidade de água. Mas infelizmente não tem como, que é algo químico. E o que é importante que eu acho de falar também? O gosto e o cheiro, que são sentidos próximos e dependentes. Então, por exemplo, quando estamos gripados, a gente não consegue perceber o gosto dos alimentos porque o nosso nariz está entupido. E muitos pacientes nos procuram com a queixa de estar com mau hálito porque sente o gosto ruim. Mas sentir gosto ruim não significa que é halitose, significa que é digeusia, que é a alteração do paladar. Pode ter também uma alteração do hálito. Mas é importante frisar que se a gente sente gosto ruim, não necessariamente a gente está com mau hálito. Para saber se a gente tem mau hálito, precisamos do outro. E isso que é difícil, né? Que é uma situação constrangedora. Coragem, né? E a ligação com a Covid, que trouxe várias alterações aí de olfato, paladar também, essa percepção de halitose acabou surgindo em muitos pacientes nesses casos? Surgiu mais devido ao uso da máscara, né? O pessoal passou a perceber o mau cheiro na máscara e achar que estava com mau hálito. Muitas vezes não é o mau hálito, e sim pelo uso constante da máscara. A gente o tempo inteiro conversando, gotículas de saliva, você respira, e isso gera um cheiro por causa do metabolismo dessas bactérias e gera um cheiro na máscara mesmo, né? E o pessoal achando que aquilo estava exalando da boca e que era um mau hálito, né? E de certa forma, com a máscara, quem tinha o problema acabou sendo meio protegido pela máscara, né? Ele ficou escondida, para ele foi bom, né? Porque ele sentiu essa proteção. E às vezes ele teve mais facilidade para falar com as pessoas, para não ficar tão isolado. Mas chegou o momento que as máscaras caíram. Mas talvez estejam voltando também, né? Também podem estar voltando. E eu queria falar mais sobre o tratamento, assim, identificamos, começamos a tratar, percepção aí de mudança de hábito necessária, mas no consultório o que é feito? Esse tratamento, igual a Silvia já colocou, ele vai depender 50% do profissional e 50% do paciente. Né? A gente faz um diagnóstico, você tem que ter uma visão todo do paciente, né? A parte médica, a parte odontológica, os hábitos do paciente. Você vai ter que ter uma visão holística do paciente, ver ele como um todo e fazer esses exames que a gente faz da cielometria, de verificar o hálito do paciente, né? Organoléptico. E através de todos esses exames, depois de todos esses exames, a gente vai chegar a um diagnóstico, né? Ver o que está causando. A causa. Então, aí, como é multifatorial, você vai trabalhar em cima dessas causas aí que estão levando a pessoa a ter um mau hálito. O dentista acaba sendo um psicólogo aí para investigar a condição até da vida, com a postura de vida do paciente, porque a gente falou que tem várias causas de mau hálito. A maior parte delas, absoluta, está ligada
a saúde da boca, e aí, mas isso é só a ponta de uma estrada, de um iceberg. Hoje mesmo assim, por exemplo, você vê o paciente o pessoal hoje muito estressado, né? Todo mundo correndo, isso aí vai ser uma coisa que vai favorecer para a pessoa ter um mau hálito, né? Ela às vezes não tem esse tempo, igual ela falou, da alimentação, né? De os hábitos, até exercício físico. Os exercícios físicos, sono, tudo vão influenciar. Exercício físico, a gente, ao fazer, você libera o quê? Os hormônios do bem, né? A serotonina, a dopamina, que vão tudo favorecer para agir a nível de sistema nervoso central, né? Essa produção de saliva, ela é comandada pelo sistema nervoso central. Então, o paciente que está aí estressado, esse paciente que não tem essa prática de atividades e tudo, isso tudo pode estar influenciando para ele ter uma baixa produção de saliva, que é uma das causas também da litose. Então, a gente tem que trabalhar o paciente no todo mesmo, E a gente com essa mudança de hábitos. Com essa aula sobre a litose, que, na verdade, é uma investigação e o tratamento, infelizmente, ele não é tão imediato. É meio que tentativa e erro, vamos por aqui, vamos por ali, vamos tentar isso aqui agora, vamos tentar de outra forma, até encontrar o que é realmente a peça que encaixa. Não existe receita de bolo e a gente tem que ver também, igual, por exemplo, a grande moduladora é a saliva. E a saliva é secretada por glândula. E existem maneiras de estimular essa saliva de acordo com o exame que a gente faz. Que a gente avalia se a gente precisa que ela fique mais líquida, que ela fique mais grossa. E cada paciente responde ao estímulo de uma maneira. Então, assim, eu falo com meus pacientes, a regra é sempre começar do tratamento mais simples para o mais complexo. E entender que, quando eu faço um implante, eu dependo que o paciente abra a boca. Quando eu trato o seu hálito, eu dependo que você faça tudo que eu te falo, porque milagre a gente não faz. Sim, sim, sim. Então, assim, é dia após dia, mas geralmente o tratamento, ele dura em torno de 2 a 4 meses. É claro que um paciente que tem muita alteração comportamental, esse tratamento, eu fico mais tempo com esse paciente, em conjunto com o psicólogo, que eu tenho uma equipe multidisciplinar que me auxilia nos tratamentos, com o intuito de devolver a confiança dele. Sim. Quando a gente fala de mau hálito, a gente pensa imediatamente em escovar os dentes. Qual é a real mesmo? Falando assim, vida real mesmo, por exemplo, a gente tem que trocar a máscara de 2 em 2 horas. Bom, isso aí não é vida real, não dá para trocar a máscara de 2 em 2 horas. Seria o ideal, mas não é a vida real. Sobre escovar os dentes, de fato, quantas vezes a gente precisa escovar? Não só para prevenção e cuidado do mau hálito, mas para o cuidado geral. É realmente ali de manhã, de tarde e à noite, ou é mais que isso, ou é menos que isso? A questão aí da higienização com a questão da alteração do hálito é um dos mitos, né? Porque a gente está polvilhando o programa de mitos e verdades. Já falamos mais um aqui. Todo mundo associa, se tem mau hálito é porque não escova dente e tudo. Isso aí foi uma crença que veio até das propagandas de pasta de dente. Mas, doutora, se não escovar, tem mau hálito. Também tem, lógico, né? Mas, assim, o que a gente vai mais ver no consultório, o que acontece? A pessoa já está tão associada a isso que aquele paciente que chega, achando que tem mau hálito, ele escova tantos dentes, ele já comprou todos os produtos que existem para escovar. A gengiva chega sangrando. Então, ele já chega lá cheio de problemas, mais problemas, e bochecha com isso, com aquilo. Existe o risco muito grande. Hoje, com a internet, né, com o Dr. Google, o pessoal sai à procura das informações e sai comprando tudo que existe. Mas olha, eu gosto tanto do enxaguante bucal, falem bem dele. Então, pode usar? Pois é. Pela cara, já vi que... Enxaguante é medicamento. Deve ser usado por um prazo e tem finalidade. Por exemplo, o paciente que tem mais predisposição à cárie, a gente entra com enxaguatório com flúor. E existem, sim, enxaguantes que a gente utiliza no tratamento do hálito de uma maneira coadjuvante. Porque se produto resolvesse problema, a gente nem teria paciente. E outra coisa, né? Tem enxaguante que contém a substância, contém o álcool
O álcool causa ressecamento bucal, vai causar descamação das células da boca, que são proteínas que vai favorecer as bactérias, é alimento para as bactérias causadoras do mau hálito. Aquela população de milhões e milhões de bactérias da boca acaba sendo desequilibrada com o uso do enxaguante bucal e desequilibrada desfavoravelmente para a gente. Isso. O que contém álcool e o que contém uma substância também que é o lauril sulfato. Sim. Que é também um detergente que causa esse ressecamento. Então, se a pessoa passa a usar o enxaguante achando que está fazendo alguma coisa boa e não, está favorecendo a litose. Olha, a conversa está muito boa, a gente tem que chamar o intervalo, mas antes eu vou fazer uma pergunta aqui que a gente vai responder depois do intervalo. Aqueles sprays que a gente compra na farmácia, que estão lá dizendo assim, resolva o problema do mau hálito. Pronto, chegou na festa, achando que estava abafando. Resolve mesmo ou não? Depois do intervalo, a gente vai responder.